Fiéis de todo mundo celebraram na última terça-feira, 31 de outubro, os 500 anos da Reforma Protestante. Aqui na região, o Instituto de Ciências Humanas e Sociais da UFOP realizou um evento que discutiu o tema do ponto de vista histórico, político e cultural. Durante o evento, também houve o lançamento do livro Os Santos Fortes, Raízes do Sagrado no Brasil, do professor Luiz Estevam de Oliveira Fernandes, aqui da UFOP, e do historiador e professor da Unicamp, Leandro Carnal. E é com eles que eu converso agora. Professores, obrigado por receber a nossa equipe. Nós que agradecemos. É um prazer estar aqui. Professores, o que essa reforma representa hoje? Essa reforma que aconteceu lá no século XVI representa hoje? Do ponto de vista histórico. Nós temos hoje uma parte expressiva do cristianismo ligada à tradição reformista, ou seja, luteranos, batistas, anglicanos, pentecostais, neopentecostais. Eles são parte cultural, são parte econômica ativa. No Brasil crescem as religiões de matriz cristã pentecostal e neopentecostal. Logo, é uma questão de 500 anos que continua dialogando conosco. Hoje no Congresso Brasileiro, hoje nas ruas do Brasil, na política do Brasil, a presença dessa ruptura do século XVI no tronco da matriz católica que originou as religiões evangélicas, cristãs, reformadas, ela é muito importante e o mundo atual não seria o que ele é se nós não entendêssemos a obra de Lutero e seus muitos seguidores ou inspirados por ele, como Calvino, Zwinglio e tantos outros, né? Sim, professores, sobre o livro Raízes do Brasil, Santos Fortes, Raízes do Sagrado no Brasil, não é um livro religioso, né? Não, em absoluto. É um livro em que a gente pensa culturalmente a fé como um veículo para pensar coisas muito mais amplas do Brasil, né? Então a gente toca em questões que vão desde racismo até como as pessoas se relacionam com a fé no seu íntimo, e não tanto do ponto de vista teológico ou ainda confessional, de maneira alguma. A tradição dos santos, que eu e o professor Luiz Estevam trabalhamos nas nossas áreas acadêmicas, em particular na área de América colonial, é uma tradição católica muito importante, porque estabelece uma relação pessoal com o sagrado. Os santos da sua devoção, São Cristóvão, São Benedito, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, estão no seu oratório em casa, estão em imagens, seu dia é comemorado, sua festa representa a identidade. Então o livro é sobre religião, é sobre religiosidade, mas não é um livro sobre ou necessário para a fé das pessoas, e sim para a compreensão dessa fé que é constitutiva do Brasil. Independente, se você é ateu, católico, protestante, judeu, islâmico, a presença dos santos denomina lugares, Cabo de Santo Agostinho, na terra de Santa Cruz e assim por diante, denomina festas, afinal é feriado o dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, denomina pessoas no Brasil, das milhares de Marias do Rosário, de Marias de Salete, e denomina também uma capacidade brasileira de relação muito antropológica, que inclusive pressiona o santo, coloca Santo Antônio de ponta cabeça, tira o menino de Santo Antônio, pune, faz promessas, ou seja, sem essa santidade você não entende a sociedade brasileira, como ela se constitui até hoje. Está na base da nossa cultura a relação pessoal com os santos. Tal como a Bíblia é um livro fundamental para o Ocidente, independente da minha crença, os santos são fundamentais para o Brasil, independente da minha fé. Não só o brasileiro pune o santo, quando ele consegue a graça, aí ele agrada o santo, ele promove o santo no altar, ele vai para um local mais interessante da casa. E a gente também aborda no livro santos que não são santos oficiais. São santos que não precisaram passar pelo crivo da igreja para se tornarem santos, mas já são santos de devoção de muita gente. Como, por exemplo, o caso do fenômeno do Padrinho Cisso. Sim, vocês falam de 10 santos no livro, né? São 10 capítulos, na verdade a gente fala de muitos santos. Que, por exemplo, um dos capítulos tem 2 santos, que denominam 2 santos ali num capítulo só. Então, originalmente são 11 santos a serem abordados, sendo que um deles aborda santos fora do altar. Então, nós falamos no livro, não tenho a menor ideia, mas pelo menos de uns 30 santos, e damos atenção a 9 ou 10 com mais vagar. São os mais populares? Seriam os mais que o povo brasileiro
têm mais empatia? A maioria dos mais populares, como por exemplo São Jorge, Santa Bárbara, São Longuinho, Santo Expedito, São Judas Tadeu, são santos muito populares, como São Francisco de Assis, são santos muito populares. Há santos, como lembrou o professor Luiz Estevam, que não foram oficializados pela Igreja, como o Padre Cícero, e há santos que poderiam estar, que também são santos de devoção, mas o livro tem sempre um limite. Nosso objetivo não era fazer um inventário de todos os santos, isso implicaria uma obra de muitos volumes, mas tentar, através desse recorte, com muitos dos santos importantes, fazer um panorama, um raio-x da fé brasileira, da fé de matriz católica e popular brasileira. Hoje em dia, isto é uma questão cultural central para eu entender como funciona o povo desse país. Sim, vocês trazem também histórias curiosas de alguns santos. Eu queria que vocês destacassem uma aqui, pelo menos, para a gente. Curiosa? Bom, várias histórias de santos são curiosas. Mas, por exemplo, a gente aborda santos que têm existência quase fantasmagórica, pouco documentada, mas que estão no dia a dia das pessoas, como ele falou do São Longuinho, né? São Longuinho é um santo para o qual você dá 3 pulinhos quando você encontra alguma coisa. Não é um santo que você vai invocar se você está precisando ser operado de uma doença grave, mas é um santo do dia a dia. Então também a gente pensa santos em que essa devoção são para causas urgentes, causas terríveis, até santos como São Brás. Desafoga esse rapaz, como a gente diz no livro, se fosse uma menina, a rima ficaria mais difícil, né? Então são santos que tem, muitos santos que têm histórias curiosas. Me vem algumas do São Longuinho aqui na cabeça, como por exemplo, existe na internet circulando a ideia de que um papa teria, no seu processo de canonização, isso é absolutamente, não tem fundamento histórico, mas um papa que estaria fazendo essa canonização dele teria perdido o processo e teria pedido ao próprio santo para encontrar o processo, e quando encontrou deu 3 pulinhos. Nós ficamos imaginando o Papa dando 3 pulinhos em alguma sala. Obrigado, São Longuinho, agora o senhor é santo de verdade. Então tem várias histórias como essa que estão no imaginário das pessoas, mas encontram pouco lastro na documentação. E apesar de existir passagem, ou muitas passagens anedóticas nas biografias de santos, a nossa preocupação não era fazer um livro que fosse uma coleção de anedotas ou de casos individuais, mas através desses casos, como o Luiz Estevam tratou, fazer um quadro amplo que permita especialmente a compreensão da nossa relação com o sagrado. E essa relação que passa pela escrava Anastácia, que passa pelo Padre Cícero, que passa pelas muitas Nossas Senhoras, desde a clássica Imaculada Conceição, que é bastante venerada no Brasil muito antes de virar dogma no século XIX, até o caso colonial clássico, ou seja, o caso que acaba de completar 300 anos, do achamento das 2 partes da imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. Essas questões são importantes, elas são fundamentais e fazem uma memória do sagrado, uma expressão que um outro autor utilizou para um livro, que estabelece uma identidade brasileira. E, de novo, essa identidade não depende da convicção pessoal das pessoas. Como eu digo aos meus alunos na Unicamp, você pode não gostar da Bíblia ou gostar, ela continua sendo o livro que inspira grande parte da literatura, da arte e das metáforas. Da discussão política brasileira, inclusive. Então, se eu não gosto da Bíblia, não entendo o livro Esaú e Jacó, de Machado de Assis, não entendo a Divina Comédia de Dante, não entendo o Paraíso Perdido de Milton, não entendo sequer as expressões Tão Velho Quanto Matusalém, Paciência de Jó e assim por diante. Ou seja, esse é um livro formador, como são as Confissões de Santo Agostinho, como é o livro de Adam Smith, são livros formadores da cultura, não depende da minha posição. Eu não gosto do capitalismo. Adam Smith continua sendo fundamental para entender o pensamento ocidental. Ok, professores. Santos Fortes, Raízes do Sagrado no Brasil, do professor Luiz Estevam, do professor Leandro Carnal. Muito obrigado mais uma vez por receber a nossa equipe. Obrigado a vocês. Nós que agradecemos.